por ter atendido meu convite, ter vindo até aqui para a gente conversar um pouco sobre a tua associação, né, que eu acho de suma importância para toda a comunidade, não só para os deficientes, né? E eu queria que tu me explicasse qual é a finalidade, a função, como é que é o trabalho de vocês, como que é o trabalho de vocês lá na associação. Perfeito, Rogério. Primeiro te agradecer pelo convite, porque a gente já está acostumado aqui aos sábados, o telespectador da TVC está acostumado com a gente já aos sábados, da meia hora a 1h, espaço às DFIPEL, e estar na tua programação, continuar na programação da TVC, para nós é algo muito importante, e especialmente o teu convite, né? Rogério, a Associação dos Deficientes Físicos de Pelotas, ela foi fundada em 1998, 21 de outubro de 1998. Por que essa instituição, Rogério, por que ela foi fundada, qual foi o motivo, a razão dessa instituição vir à tona, né? Até porque nós temos na cidade muitas instituições, o próprio Conselho Municipal das Pessoas Portadoras de Deficiência, que faz um trabalho excelente, e nós temos muitas instituições que trabalham com as pessoas portadoras de deficiência, hoje a terminologia pessoas com deficiência, né? Sim. Os PCDs. Então, na verdade, a Associação dos Deficientes Físicos, quando ela veio em 98, ela veio, na verdade, para se somar, não é? A essa luta da tão badalada, tão falada nos meios de comunicação, inserção social, não é? Então a entidade, eu acredito que no decorrer aqui do nosso bate-papo eu consigo destrinchar para ti, para os telespectadores, os teus telespectadores, as razões de fato, né? O que trouxe de fato a Associação dos Deficientes Físicos de Pelotas, os diferenciais, né, nessa soma aí que a gente tem com as outras instituições essas que fazem um trabalho fantástico há muitos anos, no caso Serenep, a PAI, Alfredo Dube, Braille, enfim, associações de surdos também que existem em Pelotas, deficientes visuais também, que se acrescentaram, e a gente veio realmente para somar, e eu tenho certeza que no decorrer da programação estarei aí colocando para o teu telespectador várias atividades da Associação dos Deficientes Físicos. Claro, e me diz uma coisa, Carlos, tu tem ideia, hoje em Pelotas, só em Pelotas aqui, qual a quantidade de deficientes físicos que nós temos na cidade? Tu tem ideia disso? Tem Sim. Há alguns anos atrás, talvez uns 2 anos, 3 anos atrás, nós tínhamos uma estatística feita pelo Instituto Opinião, né, um órgão interessante da estatística aqui da cidade, que nos deu um parecer muito interessante, uma amostragem, Rogério, por tipos de deficiência, né, um escalonamento, uma coisa interessantíssima até, dos percentuais por tipos de deficiência. Evidentemente que em 2, 3 anos muita coisa aconteceu, na verdade, mas os dados hoje divulgados pelo IBGE em torno de 14%. 14% de alguma pessoa com algum tipo de deficiência. Tá. Me responde assim, ó. Tudo que eu te perguntar aqui, vamos dizer, claro, a gente sabe que existem muitos deficientes físicos, né? Sim. Mas, por exemplo, a maioria dos deficientes físicos da cidade de Pelotas, vamos dizer assim, tá? Eles são por algum problema genético, vamos dizer assim, não sei se essa seria a palavra certa, ou eles se tornam deficientes físicos por causa de um acidente. Existe essa comparação? Com certeza. Eu acho que a tua colocação é bem interessante para a gente poder esclarecer o telespectador. Muita gente me pergunta, quando eu comentei que tu virias aqui no programa, a gente fala com muitas pessoas, né? Pergunta sobre as estatísticas, como é que funciona, se cresce muito por causa do número de acidentes, porque a pessoa, para se tornar um deficiente,
provavelmente só depois de um acidente, porque senão a não ser que seja um problema genético, né? E aí eu queria que tu explicasse isso para mim e para os telespectadores. Vou cair para o campo pessoal, então, tá? Eu vou cair no terreno pessoal, na minha pessoa, né? Sim. Eu tive pólio, meu código, meu CID de deficiência é o B9, que são sequelas de pólio. Eu tive aos 7 anos, né, Rogério? Ou seja, uma época e uma localização geográfica onde eu morava, mas na fronteira Santa Vitória, Uruguai. Naquela época a gente não tinha, né, essa divulgação toda e toda essa tecnologia, enfim, recurso, exato. E aí a gente adquiriu a pólio e, na verdade, assim, havia, mas ela era restrita e ela não tinha divulgação dos dias de hoje. Nós tínhamos até dados, uma pena eu vim um pouco despreparado, me parece que foi erradicado já há um bom tempo. Sim. A pólio, graças a Deus. E uma das coisas que a gente elogia muito o governo, né? A gente, no nosso trabalho de televisão, a gente faz muitas críticas, mas nesse aspecto eu acho que há uma preocupação muito grande. Então eu te diria assim, nesse aspecto pessoal, tem a deficiência, né? A deficiência que foi adquirida, ou seja, até os meus 7 anos de idade, até então dito normal, né? Tranquilo. E aí após a pólio, né? E no outro ângulo que tu faz a pergunta, no ângulo geral, eu te diria assim, ó, tem essas pessoas que adquiriram, tem a questão da genética, como tu comentaste, né? Tem esses problemas, e sem sombra de dúvidas, Rogério, eu não tenho dados específicos para ti, eu acredito assim, ó, que hoje, de um tempo para cá, muitas pessoas com sequelas se tornando deficientes em função desse trânsito caótico, Rogério. E essa é a pergunta que muita gente faz, porque as pessoas usam, vamos citar o caso do automóvel. O automóvel hoje o que tem de automóvel rodando nas ruas hoje é impressionante. Vamos dizer, só aqui em Pelotas, né? Aumentou sensivelmente de 2-3 anos para cá. Só que aumentou o número de automóveis, mas as pessoas não se educaram para usar o automóvel. O automóvel é uma arma, né? Com certeza. Não deixa de ser. Com certeza. E aí ele mata por embriaguez, por direção perigosa, por imprudência, né? E aí as pessoas, devido ao acidente que sofrem, se tornam um deficiente físico. A minha pergunta seria assim, ó, se hoje a quantidade de deficientes físicos aumenta cada vez mais em virtude de acidentes. Pelo que eu vejo, te interrompendo, pois não. Pelo que eu vejo em jornais, que eu gosto muito de ver jornais e ler, e vejo muita coisa na internet, tem muita gente ficando mutilada em acidentes, né? E aí, isso aí é verdadeiro? Sim, sem sombra de dúvidas. Eu faria um adendo na tua colocação. O aumento de veículos, isso aí é uma coisa que é impressionante, né? Até a própria, veja bem, da decorrência dessas coisas, né? A própria indústria, né? Ela tem que fabricar. E eu vejo um outro aspecto que eu gostaria de colocar um contraponto com o teu telespectador. Eu vejo o aspecto hoje, na atualidade, em 2010, o povo brasileiro, a gente observa assim um poder aquisitivo um pouquinho maior em algumas classes também que evoluíram financeiramente e estão adquirindo aí, como tu diz, o automóvel ou seja, o seu veículo de locomoção e também a moto. Sim. E aí o que acontece, meu caro amigo Rogério? Acontece o seguinte, além dessa observação, que é extremamente correta, tem a questão que as cidades não foram planejadas, não comportam, não é? Essa quantidade de veículos. Eu vou aqui ilustrar para ti esse fim de semana. Nós se deslocamos depois do Natal, no domingo, para o Laranjal, e eu disse para meu sobrinho assim: Beto, vamos fazer o seguinte, deixa para um pouquinho mais tarde para nós sair do Laranjal. Olha, meu amigo, foi impressionante o deslocamento ali da caixa d'água, ali
que passa Barro Duro até a antena da Rádio Pelotense, é impressionante, parecíamos que estávamos em São Paulo, Rogério. É um congestionamento. Depois, quando chega da Pelotense em direção à ponte, a coisa flui um pouquinho mais, né? E essa duplicação que agora foi feita, que está desafogando. Mas, convenhamos, eu quero aqui concordar 100% contigo nessa ideia, porque assim, muitos carros, existe a imprudência, a falta de educação, com certeza, não é? São raridades. Hoje, por exemplo, se inventou agora essa questão da legislação, as faixas de pedestre. Eu vou te ser sincero, eu tenho receio às vezes de passar, porque aparece aquele motorista educado que para, mas tu não sabe se do outro lado vai parar. Exatamente. É verdade? Essa campanha que eles fizeram aí, a lei do pé na faixa, pé no freio, aqui para nós, tudo eu estou te falando em relação a Pelotas, porque eu já fui para outras cidades do estado que realmente funciona. Tu bota o pé na faixa de segurança e os carros param. Aqui não param. Isso talvez seja um pouco de falta de cultura e falta de educação no trânsito. Mas, assim, a motocicleta então nem se fala. Não, hoje. horrível. As pessoas sobem em cima da motocicleta, principalmente mototáxi e entregador. Lógico que eles estão trabalhando. Isso. Quanto mais eles trabalharem, mais eles andarem, mais eles vão produzir, melhor vão sustentar a sua família. Isso é um ciclo, né? Mas eu acho que não adianta eles quererem correr demais e se meter na frente dos carros e daqui a pouco eles sofrerem um acidente e ter um prejuízo, além de material, poder se quebrar, acontecer alguma coisa e até se transformarem num deficiente, né? Então eu acho que a gente tinha que, esse pessoal tinha que se conscientizar, pensar que tem que trabalhar, claro que tem, mas correria não leva a nada. Realmente. Né? É melhor ganhar um pouco menos e aproveitar melhor a vida do que querer ganhar tudo e daqui a pouco não aproveitar nada. Né? Verdade. Então eu acho que, agora, tu falou no trânsito ali da Ferreira Viana, realmente tem muita gente questionando. Eu acho que o trânsito